Deus, amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus. Tá difícil, né, pro meu lado. Depois da Lara, então, ficou de mais difícil ainda, né, para trazer aqui o que Deus colocou no meu coração. Mas eu creio que Ele é misericordioso e vai me ajudar aqui a passar para os irmãos aquilo que Ele colocou no meu coração e passou para mim quando foi designado, né, para esse dever maravilhoso que é trazer a palavra de Deus, né? Enquanto os irmãos abrem em Neemias, capítulo 4, esse mês é o mês da família, irmãos, o mês que a gente teve a estratégia de dedicar à família, mês que as quintas-feiras, aos domingos, estão tendo cultos maravilhosos e tivemos até um extra aqui numa terça-feira que é interessante, é para aqueles que estão vindo todos os dias e observem que Deus vai juntando as palavras ali de cada dia, cada irmão que traz, e ele vai trazendo alguma ferramenta, alguma coisa, uma coisa se completando com a outra, até mesmo essas surpresas que nós tivemos aqui com o pastor, de São Paulo ele? O pastor que veio de São Paulo, e Zé Maria, e não foi diferente nos louvores aqui, como nós vimos uma família linda, maravilhosa, hoje também. No dia 28, irmãos, também vai ser especial, vai vir aqui uma psicóloga, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa cristã, que vai trazer para a gente uma palestra maravilhosa sobre esse controle emocional que nós devemos ter da nossa vida e concomitante com a nossa família. Então, se prepare, venha, traga sempre um familiar, uma família, porque sabemos que, eu acho, no meu ponto de vista, o terreno mais difícil da gente semear é o terreno da nossa própria família. É o lugar que é difícil para nós mesmos, familiares, passar o que Deus colocou e fez conosco. Então, são estratégias dessas que nós temos que valorizar na nossa igreja, e não foi diferente nessa igreja. Então, valorize a obra de Deus, traga seus familiares, que Deus vai falar poderosamente. Eu tenho certeza disso. Em Neemias, nós vamos falar aqui no capítulo 4, verso 7 ao 20, mas eu queria que os irmãos abrissem aí no verso 14, que é o verso principal da nossa palavra, e ele vai trazer para a gente algumas reflexões, e vai nos dar algumas ferramentas para a gente defender a nossa família. E esse é o tema da palavra: defenda a sua família. E aqui no verso 14, Neemias 4, fala assim: e olhei e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias, meu irmão, ele estava num tempo onde as famílias tinham uma influência muito ruim. O povo estava cativo, o povo estava ali, foi destruída Jerusalém, os muros foram destruídos, e ele ali, assim como Esdras, ele vem trazer exatamente essa restituição da família. Ele traz esse Cristo, né? Esse ministério restaurador de Cristo. Ele abdica da posição dele como copeiro do rei, em favor do clamor do povo, quando ouviu como estava o povo, nessa missão específica de reconstruir os muros de Jerusalém, que foram destruídos ali por Nabucodonosor. E ele cumpre essa tarefa, irmãos, em apenas 52 dias. Esse é o Deus que nós servimos. Ele reconstrói no tempo mais curto algo que poderia durar anos. Ele reconstrói no tempo mais curto possível para atender a nossa ansiedade. Mas nós sabemos que, como naquele tempo e nos tempos de hoje, a família, ela tem que estar em sintonia com Deus, ela tem que estar junto com Deus, ela tem que estar nesse propósito, porque nós podemos até falar das nossas famílias, mas nós já temos até inclusive um instinto de, mesmo a nossa família tendo aquelas mazelas, tendo aqueles defeitos humanos, que nós sabemos que somos humanos, nós não aceitamos que ninguém fale da nossa família. Nós não aceitamos que seja criticada a nossa família. E esse já é um sinal, já é um sintoma natural de defesa da nossa própria família.
Mas esses sinais, eles são dados pelo próprio Deus quando nós estamos sensíveis a Ele. Esse é um sinal que Deus implementou quando Ele criou a família, como célula básica, célula máter da nossa sociedade. Mas, por outro lado, estamos expostos a essas influências perigosas, como ali estavam eles, sendo influenciados pelos povos, Sanbalat, Tobias e outros, que tentaram invadir aquela cidade por várias vezes, aqui mais à frente, nos outros capítulos vão ver. E eles ali também tentavam influenciar, como o inimigo faz a todo tempo. Mas Neemias, ele formou uma grande multidão para reconstruir esse muro. Esse muro representa a defesa da nossa família. E ele ali, no capítulo 3, ele até usa exatamente as famílias. Ele coloca posicionado as famílias nos portões para construir aquelas áreas. Ele une as famílias que estavam ali, cabisbaixas, dão para ela um fôlego, dão para ela uma esperança. Porque ele traz, por meio aí da primeira reflexão que nós vamos trazer para você como ferramenta, e o pastor falou aqui com muita sabedoria, ele primeiro fez com que o povo ele entendesse que ele era dependente de Deus. E ele fez isso logo no capítulo 1 por meio da oração. Então a oração é o primeiro pilar é a primeira ferramenta que você vai utilizar para reconstruir esse muro. É o oxigênio da igreja, como disse nosso pastor. E lá no verso 9 está assim: porém, nós oramos a nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, e de dia e de noite por causa deles. A primeira coisa que Neemias fez, e lá no capítulo 1, é quase que o capítulo todo, ele ora a Deus, ele clama a Deus, ele pede a Deus, ele inclui todas as mazelas, ele assume a culpa dele e do povo. E esse é o segredo. Se você observar ao longo da história bíblica, os reis que eram segundo o coração de Deus, como Davi, eles tinham esse detalhe. Eles reconheciam de coração, eles se arrependiam genuinamente. E eles ficavam à mercê do próprio Deus. O próprio Davi falou isso para Deus: eu prefiro estar na sua mão, Senhor. Porque somente na mão de Deus nós vamos experimentar a verdadeira misericórdia, quando nós estamos com o coração realmente quebrantado, quando nós estamos realmente arrependidos. E a oração é o caminho, que abre, é a chave que abre todo esse entendimento. E Neemias sabia disso, passou o capítulo 1 todo fazendo isso. Ele assume essa culpa dele, ele assume a culpa do povo. Ele percebeu que o povo precisava dessa força para trabalhar, porque estavam cansados diante do imenso desafio que era reconstruir esse lugar, e em especial esse muro, que significava a defesa, a segurança para ele. E quantos de nós nos sentimos assim, irmãos? Desamparados, sem esperança. Quantos de nós não estamos assim agora? Mas Neemias deixa aqui a primeira ferramenta que você tem que levar para essa obra: a oração. Você tem que orar sem cessar. Você tem que orar e jejuar sem cessar. Você tem que estar em todos os momentos colocando primeiro na mão de Deus todas as estratégias que venham à sua mente. E uma estratégia, uma situação que para mim é o que me traz e que me dá certeza de que é Deus falando, é a paz. Quando eu estou em paz com algo que eu desejo fazer, eu creio que aquilo é Deus falando para mim: é isso que eu quero que você faça. Porque muitos de nós ouvem a voz de Deus, mas ignoramos esses detalhes que Deus está falando a todo momento, irmão. Está falando por pessoas, por atos, por situações. Nós temos que ter o coração aberto, a mente e os olhos fitos em Jesus Cristo, e aproveitar a oportunidade que Ele está dando para nós a todo momento. E aqui nesse momento de Neemias não foi diferente. Deus falou com ele por várias vezes que o inimigo estava ao derredor.
Porque no meio daqueles povos tinham ali israelitas que vinham trazer para ele as informações, dizendo que os israelitas estavam ali, os Sanbalates, os Tobias estavam ali falando mal daquele povo, desdenhando daquele povo, dizendo que eles não poderiam, dizendo que eles não conseguiriam. Então Neemias viu que ele primeiro precisava preparar o povo. Ele resolveu então fazer essa oração. Ele continuou orando, inclusive com o próprio povo. Então, irmãos, se vocês querem defender a sua família, jejum e oração. Porque os perigos são tantos, irmãos, são muitos os perigos. O inimigo, ele está ao derredor esperando aquela brecha, esperando aquela escorregada, esperando aquela situação que nós deixamos para lá, aquele não nada a ver, para poder entrar e fazer morada no nosso coração, fazer morada na nossa mente, e assim destruir, acabar com aquele pouco que nós temos de muro, de defesa. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que Ele levanta esses homens tementes, que têm temor a Deus, que sabem que Deus é todo poderoso. E irmãos, é com esses homens que vocês devem andar. São esses homens, essas pessoas que são firmes na obra do Senhor que você deve andar. São essas famílias que você tem que tirar como exemplo para a sua família. Pare de andar com essas pessoas que não querem reconstruir nada, que não querem construir nada, que só querem destruir, que só querem falar que você não consegue, que só querem te colocar para baixo. E a oração vai te dar essa direção, porque a oração vai te levar a um nível superior, a um nível onde você vai estar falando com o próprio Deus no secreto, principalmente. Ele deixa essa orientação para a gente. Ele fala que a garantia depois dessa oração é isso, e Deus responde, irmãos. E aqui no capítulo 2, versos 7 e 8, nós vemos isso. Ele não só conseguiu a permissão do rei, como ele conseguiu a provisão e a proteção do rei. O rei, ao vê-lo cabisbaixo, um homem que estava do lado dele, que servia a ele, que colocava a vida dele em risco, porque ele era o copeiro, ele experimentava os alimentos, a bebida antes do rei, estava cabisbaixo e nunca foi assim. Tenha sensibilidade, irmãos, de observar quando o irmão precisa de ajuda. Por isso é importante a oração. E aquele rei teve essa sensibilidade, questionou. Ele passou para o rei a ansiedade dele, a angústia dele de ver o povo dele sofrendo, de a terra dos pais dele estar devastada. E pediu ao rei, e o rei permitiu. E não só permitiu, como deu provisão para ele reconstruir o muro. Não só permitiu e deu provisão, como deu cartas autorizando ele a passar por todos os reinos e arrebanhar o que ele quisesse para a reconstrução do muro. Esse é o nosso Deus. Mas isso veio depois da oração, irmãos. Veio depois dessa ferramenta maravilhosa que Deus colocou para nós aqui nesta terra. Então defenda a sua família com oração. O segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos é a vigilância. No versículo 13 fala assim: pelo que pus guardas nos lugares baixos, por trás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Veja que Neemias colocou o povo todo em alerta, colocou as famílias em alerta, colocou as famílias em ponto de vigilância, enquanto construía o muro. Então essa segunda estratégia de Neemias foi despertar o povo para ficar atento aos perigos, principalmente nos lugares vulneráveis, naquelas chamadas brechas. E a gente fala tanto de brecha, e qual é a brecha? A brecha é justamente o ponto fraco, é o nosso espinho na carne, é aquele emocional aquela coisa que nos tira do sério, é aquilo que enfraquece o nosso emocional. Aí está a brecha. E essa brecha só é fechada por meio de jejum, oração e vigilância. Por meio dessa vigilância em todos os pontos daquele muro, fechando essas brechas, Neemias teve essa estratégia de mostrar para aquele povo que eles tinham que estar atentos.
porque o povo ficou com medo naquele momento anterior, e ali estavam já fadigados, porque estavam trabalhando em alerta, mas Neemias dava essa força, por meio da oração, por meio dessa palavra de ânimo. Ele trazia para eles que o inimigo, embora ameaçando, não era nada perante o próprio Deus. O Deus que trouxe ele de lá permitido, que deu a provisão para a construção e a permissão para ele construir. E Jesus ensinou isso para a gente. Jesus, em todos os momentos que eles estavam ali para atuar, ele orava. Ele estava vigilante. Muitas famílias hoje, irmãos, são destruídas por isso, porque naquele momento de deslize, principalmente nós, pais, maridos, esposas, no momento de deslize não vigiamos, e também não preservamos nossos filhos nesses momentos, trazemos os filhos para essas mazelas, confundindo a cabeça daquelas crianças. É isso que o inimigo vem fazendo aqui com o povo, durante aquela reconstrução, porque esse é o trabalho do inimigo, irmãos. Ele não está brincando, ele veio para matar, roubar e destruir. E se você não estiver vigilante, é o que vai acontecer. E se você quer defender a sua família, você precisa aprender a cuidar da sua casa. Você precisa aprender a estar vigilante. E essa vigilância não é perseguição dos seus familiares, da sua família, dos seus filhos. Pelo contrário, é você estar junto, levando seus filhos no caminho, ensinando para eles os caminhos corretos, mostrando para eles as mazelas desse mundo. Nós temos aí uma festa aí da cidade. Alguns jovens ficaram muito animados, com não sei o que de pisadinha, com não sei o que de não sei o que lá. Eu pude passar para eles a minha experiência de jovem, em Niterói, concha acústica, várias festas, onde não me acrescentou nada na vida, nada, somente uma coisa me acrescentou, que me mostrou aonde está morando o inimigo, onde que ele ataca, e me deu as ferramentas, mesmo não sendo crente ainda, mesmo não aceitando esse Jesus maravilhoso ainda, ele já me mostrou naqueles dias, naqueles lugares, que não era o meu lugar ali. Ali ele já me ensinou que ali não fazia parte da minha vida, ali estavam as armadilhas do inimigo. E você tem que ter esse discernimento, irmão, porque esse discernimento também só vai ser dado quando você está em jejum. Veja que é tudo ligado, em jejum e oração, porque quando você está em jejum e oração, você entende o verdadeiro campo de guerra. O campo de guerra, irmãos, não está aqui, aos nossos olhos. O campo de guerra está dentro da nossa mente, está nas esferas celestiais, está nas esferas espirituais. Ali é o campo de guerra. Nós vemos isso em Efésios. Nossa luta não é contra a carne, irmão, não é contra o seu filho, não é contra a sua esposa, não é contra o seu familiar, é contra aquele que quer usá-los, é aquele que está ao derredor. E para combatê-lo, o próprio Jesus falou: somente com jejum e oração. Somente com jejum e oração. E Neemias aqui ainda dá mais essa ferramenta, a vigilância. E a vigilância está nisso, irmãos, em orientar a nossa família, principalmente você, sacerdote do lar, você homem. Você foi criado por Deus para lavrar, para cuidar da terra. Você foi feito por Deus junto com a sua esposa para cuidar da sua família. E você é responsável por sua família. É você que tem que ser o primeiro, assim como Neemias, a ajoelhar, a dizer ao Senhor, confessar para Ele todas as suas mazelas, todos os seus pecados, pedir perdão por você e por sua família. É isso mesmo, você é responsável. E nós estamos esquecendo disso, irmãos. E é por isso que nós estamos aí com esse mundo que está aí fora, de qualquer maneira, de qualquer jeito, à mercê dessas mazelas que ele oferece. Então esteja de vigilante, irmão, e defenda a sua família com vigilância. Mas você orar e vigiar, será que é o suficiente? Sem você saber aplicar isso? E aí você tem que ter estratégia, irmão.
para aplicar isso. E do verso 16 em diante, ele passa alguns pontos de estratégia. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e com a outra tinha uma arma. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, logo uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Você veja que ele utilizou de estratégia, mesmo na distância, mesmo que aquelas portas que eram distantes umas das outras, cuidadas por aquelas famílias, ele criou estratégia, irmão. Ele criou estratégia para cada família, ele disse como seria cada um, ele colocou todos eles armados, e cada um fazia seu trabalho, mas estavam preparados para o ataque do inimigo. E quais são as armas, meu irmão? Já começamos aqui: jejum e oração, a palavra de Deus. Essas são as armas que nós vamos utilizar. Mas a estratégia que ele utilizou, no verso 16, nós vamos ver que ele dividiu tarefas. Ele pegou metade, ele disse aqui, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empurrava lanças, espadas, escudo. Metade das pessoas ficavam defendendo, cuidando da proteção, enquanto as outras demais trabalhavam na reconstrução do muro. Temos que orientar nossa família que cada um tem que ter a sua responsabilidade no lar. Todos têm que ter tarefas. Todos têm que ter tarefas, por menor que seja, irmãos. Hoje estamos com a dificuldade de conseguir pessoas qualificadas para trabalhar, porque os jovens não sabem fazer nada. E aquela menor tarefa na sua casa já é o início, porque ali ele vai ter iniciativa, ali ele vai errar, ali ele vai acertar. Porque, irmãos, o mundo aqui fora é cruel. Quando um jovem desse faz 18 anos, que acha que pode tudo, e chega no mercado de trabalho, ele apanha muito. E ele apanha doído, porque o mundo aqui fora não dá trégua. Então prepare seus filhos desde pequeno. Ele pode sim arrumar as coisas dele. Uma Lara, por exemplo, ela pode pegar as coisinhas dela e guardar no lugar. Isso já é um ensinamento, já é uma tarefa. O próprio ato de não fazer algo errado já é uma tarefa. Por menor que seja, temos que dar tarefa para os nossos filhos. Isso já vai trazer para eles um sentimento de pertencimento àquela família. Todas as decisões da família, traga seus filhos à mesa para decidir junto com a família. Só assim a sua família, irmãos, será uma família abençoada. E não só uma família abençoada, você vai abençoar outras famílias. Porque o objetivo de Deus, aqui quando criou as famílias, é que sejamos faróis para as outras famílias, por meio da nossa vivência. Então, quando nós ensinamos os nossos filhos, quando damos tarefa para eles, quantas vezes os amigos, Luciano, vamos brincar? Não, na época tinha que carregar água, porque eu morava muito longe de um ponto de água, não tinha água, tinha que carregar água na lata, no balde. Aquela era a minha tarefa. Estou aqui, irmãos, vivo tranquilo, e sei o que é carregar água, sei o que é você fazer esforço para tomar um banho. Então eu não esquento a cabeça se o chuveiro está bom ou está ruim. Eu pego um balde de água e tomo banho, porque a minha mãe me ensinou essa tarefa. Então você tem que fazer isso, você tem que colocar o seu filho para participar da família, para poder edificar a sua família, para poder construir esse muro num alicerce firme, para que ele lá na frente,
quando ele estiver mais moço, mais jovem, que ele for para esse mercado de trabalho, for para esse mundo, ele saiba se defender. Quantos suicídios, irmãos? E vocês acham que esses suicídios são por quê? Porque nós, pais, estamos negligenciando isso. Nesse politicamente correto, nesse passa a mão na cabeça de qualquer maneira. Qualquer tarefa, por menor que seja. Outra coisa que ele mostra para a gente no verso 7, o que estavam edificando o muro, e os carregadores, os que levavam as cargas, cada um com sua mão fazia a obra, e com a outra estavam com armas. Isso mostra, irmãos, dedicação. Eles estavam ali fazendo a obra com a mão, mas estavam preparados para se defender, caso o inimigo viesse atacar. E é assim que nós devemos viver. Enquanto nós estamos trabalhando, nós temos que estar com a arma poderosa na nossa mente, no nosso coração, porque o inimigo, aí fora, ele quer nos escandalizar, ele quer apontar o dedo na nossa cara, e se nós não estivermos preparados, por meio da palavra, ele vai conseguir, quantos de nós não fomos confrontados, irmãos, aqui mesmo, no Bom Frio, quando nós vamos ali, fazer a obra de Deus, já alerta aos irmãos, vá para lá, armado, com a palavra de Deus, porque tem um enviado ali do inferno, que fica ali também, apontando para a gente, desafiando o nosso Deus, confrontando o nosso Deus, e se você não estiver preparado, meu irmão, ele vai levar você a sucumbir. Então vá para lá preparado, jejum e oração, palavra de Deus, porque o inimigo, ele quer isso, ele quer escarnecer o próprio Deus, por meio de você, mostrar que Deus não é contigo, e nós temos que firmar o pé, e nos dedicarmos a essa obra maravilhosa, a esse Deus maravilhoso, que nos dá essa vida maravilhosa que temos dificuldade, irmãos, mas estamos vivos, para enfrentar essas dificuldades, estamos vivos, para ter a oportunidade de nos arrepender. O fato de estarmos vivos é porque Deus sabe e nos dá a oportunidade, sabe que ainda há esperança, porque Ele mesmo disse isso. Então, até que Ele venha, irmãos, ainda há esperança. E aproveite essas oportunidades como a de hoje, porque não sabemos o dia que Ele vem, não sabemos o dia de amanhã. E aqui, essa palavra de estratégia de dedicação é isso. Se dedique. Outra palavra que ele traz é o alerta. Vamos botar assim, outra parte dessa estratégia é o alerta. Nós temos que estar alerta. Ele mostra isso no verso 18. O tocador de trombeta ficava ao lado dele, e ele deu a estratégia: aonde você ouvir essa trombeta tocar, ali nós vamos nos reunir para lutar contra o inimigo. E aí nós temos que estar alerta e ser sensíveis uns com os outros, porque mesmo distante, nós temos que estar juntos, porque somos um povo só em Cristo Jesus. Então temos que estar alertas uns com os outros, e quando nós escutarmos o grito, a trombeta, o pedido de socorro de uma família, nós temos que estar ali prontos para ajudar, nós temos que estar ali em alerta por nossa própria família, em especial as famílias que têm jovens. Eu estou batendo na tecla do jovem porque é um número de suicídio, um número de jovens perdidos está muito grande, irmãos. E nós temos que estar alertas. Nós temos que estar fitos no Jesus Salvador, no Jesus que reconstrói. Nós temos que ter a sensibilidade de olhar para o irmão e perceber que ele precisa de ajuda, e perceber que ele precisa de um acalento, ele precisa de uma palavra de vitória, porque só assim conseguiremos reconstruir o muro, as defesas da nossa vida, as defesas que precisamos ter contra esse inimigo, as defesas que devemos construir com nossas famílias contra esse inimigo. Irmãos, não é se meter na família do outro, isso é ajudar, é proteger. Então tenha a sensibilidade você também de receber
uma palavra que você saiba que vem de Deus, que vem de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E usa a estratégia que eu uso. Se aquilo te traz paz, vem de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão, meu irmão. Deus não traz confusão para a nossa mente. Deus traz esclarecimentos, assim como a palavra está aqui nos trazendo. E o último ponto aqui, o louvor pode se achegar, dentro dessa estratégia que ele coloca para a gente, de vigilância, de oração, é a união. Ele disse assim no verso 19 e 20, disse, eu aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Irmãos, aqui ele mostra que nós devemos estar unidos e preparados para nos unir mais ainda ao som do pedido de ajuda, do pedido de socorro, do alerta do ataque do inimigo. Nós temos que ter esse discernimento, e isso é trazido por meio da oração, do jejum, da vigilância e dessa estratégia de dedicação, de alerta e de união. Aqui percebemos que somente unidos vamos conseguir construir uma defesa eficaz contra esse inimigo. Mas também, falando para todas as famílias cristãs, ele sabia que precisavam estar juntos em qualquer situação, e por isso procuravam se unir em caso de qualquer risco. E é assim que nós devemos fazer, irmãos, na casa de Deus. Quando vemos um risco, vamos procurar outra família para nos ajudar. Vamos procurar outro irmão para nos ajudar. Muitas pessoas ficam reclamando aí, o pastor não me visita, estou com problema, mas não procura. Se você está com problema, procure um irmão. Procure. Nós estamos aqui para isso, para estarmos unidos e reconstruir o muro de defesa contra esse inimigo. Porque ele também no finalzinho diz aqui, dá aquela certeza que o nosso Deus é que peleja por nós. E esse Deus maravilhoso que peleja por nós, ele está aqui nesta noite. Então defenda a sua família. Esteja alerta. Não desista dela. Ele diz bem claro, o nosso Deus pelejará por nós. Isso é a certeza que aquele povo tinha, que mesmo com o inimigo ao derredor, em iminência de atacá-los, o inimigo minando por meio de palavras, levando eles para baixo, ele deixa essa palavra de certeza, porque por meio da oração, Deus deu a permissão por meio daquele rei, que toda autoridade é colocada por ele, deu os instrumentos, deu madeira, deu tudo que ele precisava, deu passagem para ele chegar naquele lugar, juntou aquelas famílias novamente, deu fôlego de vida ali, um ânimo, colocou essa estratégia na mão de Neemias. E você veja que quando ele fala, o nosso Deus pelejará por nós, é no final de toda aquela orientação que ele dá para o povo. Então não é para você ficar parado, pelo contrário, você tem que agir, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da dedicação, do alerta, da união, dessa estratégia de vigilância que você vai ter, mas na certeza de que Deus pelejará por nós. Então Neemias convoca o povo, e aí eu peço aos irmãos que fiquem de pé, a pelejar por suas famílias, mas também ele declara que a luta por eles, primeiramente vem de Deus, porque Deus dá essas estratégias, e é isso que nós devemos fazer por nosso lar, meu irmão. Devemos lutar por nossas famílias,
Nós devemos estar utilizando todas essas armas e ferramentas que Deus nos dá para lutar por nossas famílias, porque a vitória é certa, a vitória já é nossa, como Ele mesmo diz, e essa vitória só vem por Jesus Cristo. Para obter essa vitória, irmão, você tem que estar com Jesus Cristo. Não tem outro caminho, meu irmão. Aquele homem de Deus, ele estava com Deus, ele ora para Deus, ele jejua em favor do povo para Deus, e Deus enviou o seu único filho. Ele veio em forma de homem, abdicou do seu poder, levou sobre si todos os pecados, para que, como único caminho, nós sejamos salvos, nós sejamos remidos, nós sejamos reconstruídos no nosso emocional, no nosso físico, no nosso espiritual. E somente pelo sangue desse Jesus é que nós vamos conseguir unir nossa família, conseguir, por meio da oração, da ferramenta da palavra que Ele deixou para nós, da instrução, aprender a instrução para os nossos filhos, a ter esse discernimento de estar alerta, de estar dedicado e de união. Então você veja que você primeiro tem que dar um passo de fé, um passo de certeza que o nosso Deus pelejará por nós. Esse passo é chamado Jesus. Esse passo tem que ser em direção a Jesus. Somente Jesus Cristo vai nos trazer esse conforto, essa certeza de que Deus pelejará por nós. Então eu convido você essa noite a orar comigo, a colocar no seu coração a sua família, seus familiares, e pedir a esse Deus que nesse momento traga ao seu entendimento a importância de estar com esse Jesus. Porque, irmãos, não podemos parar de lutar por nossas famílias, porque é isso que o inimigo quer, meu irmão. Ele quer que você desanime, ele quer que você abandone a sua família. Mas Neemias deixa claro que ainda há esperança. A esperança está, meu irmão, em Cristo Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, com o coração aberto para receber de Ti. Nesse momento, com a certeza, Senhor, da vitória, porque sabemos que o nosso Deus pelejará por nós. Estamos aqui, Senhor, pedindo o Seu perdão, dizendo que somos falhos. Sim, Senhor, somos falhos, somos pecadores, não merecemos, Senhor. Mas também, Senhor, sabemos que o Senhor é misericordioso, e só por meio do Seu Filho amado Jesus Cristo é que possamos realmente ter a verdadeira paz. E estamos aqui, Senhor, com o coração aberto para receber esse Jesus. Que o Senhor, por meio da Sua misericórdia, assim como fez com aquele povo, possa nos dar a verdadeira esperança em Cristo Jesus. Que o Senhor possa fazer como fez com aquele povo, possa nos dar a estratégia certa, Senhor, para reconstruir os muros que foram derribados pelo inimigo. Por aquele que está, Senhor, nos afligindo a todo momento, por aquele que está, Senhor, a todo momento nos colocando para baixo. Mas nós temos a certeza que em Cristo Jesus, o único que pode remir nossos pecados, nós seremos sarados. E é por isso que estamos aqui, Senhor, fazendo essa oração, com o coração, Senhor, quebrantado, com o coração, Senhor, aberto para receber, Senhor, por meio do Seu Espírito Santo, a verdadeira paz. Senhor Deus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Sua casa.
Que o Senhor possa, Senhor, trazer aos nossos corações a estratégia certa para combater esse inimigo. E que possamos, Senhor, entender que sozinhos não somos nada. Que por meio de Jesus Cristo nós vamos conseguir conquistar a nossa família, conquistar os nossos familiares e trazê-los, Senhor, para a reconstrução desses muros. Desse muro que significa a proteção para nossas famílias. Que somente por meio do Senhor Jesus isso é possível.